No vídeo de hoje, o terceiro episódio sobre a história da Igreja Congregacional. A fé congregacional, protestantismo de missão, fundamentos da fé congregacional, súmula teológica, inários, salmos e hinos, calvinismo puritano. Vale lembrar que este vídeo é baseado na dissertação do escritor Heitor Lamartine. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Histórica do movimento congregacionalista brasileiro está no pioneirismo do protestantismo de matriz evangélica em território nacional. Foi a primeira denominação a fazer uso no interior da filosofia protestante, da evangelização, educação religiosa, hinos e cânticos, cultos e cerimônias em língua portuguesa, visando especificamente a conversão de grupos locais de origem nacional. Décadas mais tarde, os resultados alcançados por aquele movimento de evangelização foram notáveis. Através do protagonismo dos Calley e dos fiéis da Igreja Evangélica Fluminense e Pernambucana, o protestantismo de missão fincou raízes e espalhou seus ramos no Brasil. Sua luta pela ampliação da liberdade religiosa abriu caminho para outras investidas missionárias protestantes. Além do mais, suas práticas evangelísticas, a enologia e formação de líderes protestantes fez ressoar sua influência no protestantismo brasileiro. Fundamentos da fé congregacionalista, tipologia teológica. O congregacionalismo no Brasil não possui o fundador, pois os congregacionais se consideram continuadores do modelo neotestamentário de igreja. Contudo, não há como negar que o casal Calley exerceu tal papel. A trajetória histórica do congregacionalismo brasileiro se confunde com a própria biografia dos Calleys. Então, o perfil excêntrico e o espírito independente do Dr. Calley, característico do puritanismo escocês, foi em grande medida absorvido pelo congregacionalismo brasileiro. As influências sofridas e as mudanças experimentadas por Calley marcaram sua história de vida, que se refletem no discurso teológico congregacionalista brasileiro. Por não ter se vinculado a nenhuma denominação, nem deixar explícito seus referenciais teológicos, ainda nos é difícil identificar com propriedade o pensamento teológico de Calley. Em linhas gerais, a teologia calleyana era expressão do calvinismo de raízes anglo-americanas avivalistas, podendo ainda ser descrita como uma convergência da teologia congregacionalista inglesa, metodista, americana e puritana escocesa. Calley era de origem presbiteriana, particularmente era avesso a organizações legalistas e centralizadas. O seu espírito pastoral, e ele se caracterizava exatamente por seu ministério pastoral junto ao rebanho, o aproximava de John Robson, o celebrado pastor Scrooge, igreja máter do congregacionalismo, em sua concepção do povo de Deus, da igreja e na aversão a contendas e dissensões entre cristãos. Então, assim,
Ao criar a primeira igreja evangélica no Brasil, Calley se distanciou, da sua tradição presbiteriana rígida em matéria de ordem eclesiástica e introduziu uma constituição de tipo congregacionalista. Com isso, ficou expressada a independência da igreja local de qualquer assembleia superior, a corresponsabilidade de todos os fiéis no governo eclesiástico. Pouco antes de voltar para a sua terra natal, Calley elaborou uma súmula teológica sob o título dos 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo. Com o objetivo de servir para a catequização dos conversos, o documento veio a tornar-se uma fórmula prototípica da confissão de fé congregacionalista brasileira, sendo subscrito pela Igreja Evangélica Fluminense Pernambucana. Esses artigos poderiam ser elucidados, mas, em sua maioria, são assertivas genéricas de teologia protestante. A maior parte dos artigos poderia ser aceita por qualquer evangélico, reformado ou não. O posicionamento de Calley em relação às tradicionais denominacionais permitiu-lhe propagar uma mensagem religiosa difusa. No ano de 1861, foi publicada a primeira edição do Inário Salmos e Hinos, compilado pelo casal de missionários com ênfase prioritária na disseminação da fé protestante no Brasil. Poetisa, linguista e musicista, a senhora Calley empenhou-se na composição, tradução e arranjos de músicas que foram acrescidas com antigas composições de Robert Calley para a formação do inário citado. Então, esse cancioneiro tornou-se o mais popular entre as denominações protestantes até metade do século XX e ainda continua sendo usado em várias igrejas, influenciando os cânticos congregacionais da maioria das igrejas evangélicas no Brasil, incluindo as pentecostais. A influência puritana sobre Calley é inegável, ainda que apareça de forma atenuada ou oblíqua. Além do calvinismo puritano ter sido seu sistema teológico, houve uma profícua cooperação entre este e o missionário presbiteriano Asbel Green Simonton. Acrescentem-se outras tantas ligações entre obreiros congregacionais e presbiterianos e ainda convergências desses empreendimentos missionários. Esses pontos de contato explicam-se pelo fato de que, por muitos anos, esses terem sido os únicos representantes do protestantismo missionário no país, bem como pelas suas afinidades históricas e doutrinárias. Não perca o 4º episódio, o culto caleiano. Cultos domésticos, sucessor de Calley, doutrina congregacional, denominação independente, tensões internas, união das igrejas evangélicas indenominacionais e o designativo congregacionais. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.